Bomba! O Supremo Tribunal Federal negou a tese do marco temporal, que representava um risco enorme para os povos indígenas. A bancada ruralista não gostou nada disso e agora está desafiando o poder judiciário. E olha, a coisa pode ficar feia. Já tem deputada até falando em banho de sangue. Ela vai trazer um banho de sangue no campo brasileiro. A tese do marco temporal, que diz que os indígenas só teriam direito às terras que estavam ocupando no momento da promulgação da Constituição, estava tramitando ao mesmo tempo como um julgamento no judiciário e como um projeto de lei no legislativo. Os representantes dos povos indígenas foram em peso para Brasília para acompanhar o julgamento no STF, que saiu na frente, e no dia 21 de setembro rejeitaram a tese, dando vitória para os indígenas. Conforme previsto, a bancada ruralista não gostou nem um pouco disso e decidiu continuar a tramitação do projeto, mesmo sabendo que ele pode ser considerado inconstitucional por causa da votação no STF. No dia 27 de setembro, menos de uma semana depois da decisão do STF, eles aprovaram o projeto de lei. Votaram sim 43 senadores, não 21 senadores, nenhuma abstenção, está aprovado o projeto. Mas sabendo que essa aprovação pode não dar em nada, já que o STF pode sim considerar a lei ilegal, eles criaram uma frente de parlamentares contra o ativismo judicial do STF. É golpista, mas é disfarçado. Os discursos são bem fortes, chegando ao ponto de propor uma nova Constituição. É golpista mesmo. Não aceitaremos que alguém usurpe o poder desta casa. Em hipótese nenhuma. Se necessário for, chegaremos à Constituinte outra vez para redefinir os poderes. É golpe. Mas no meio desses discursos inflamados, o mais forte, mais pesado, foi o da deputada federal Caroline de Tone, representando a bancada ruralista, que falou de banho de sangue. A decisão do marco temporal, que vem relativizar a propriedade privada e gerar uma imensa segurança jurídica no campo, ela vai trazer um banho de sangue no campo brasileiro. Nós precisamos defender a nossa agricultura contra os interesses de ONGs internacionais que vêm pautando esses movimentos e querem estrangular a pujança da nossa agricultura que alimenta 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Caraca, ela falou isso mesmo. E só para constar, além do absurdo de falar em banho de sangue, incitando a violência contra os indígenas, a deputada também passa informações falsas. A ideia tão repetida pelos defensores do agro de que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas é baseada em um estudo com várias falhas metodológicas tão grandes que já foi desmentido. Você quer saber quem realmente bota comida na mesa do brasileiro? Não é o agro rico que a deputada defende, é a agricultura familiar. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Como a fala dela deu ruim, para justificar esse ataque aos povos indígenas, a deputada disse que pequenos agricultores vão ser expulsos das terras deles graças à rejeição do marco temporal, o que é, mais uma vez, uma mentira. O relatório Invasores, do De Olho nos Ruralistas, já deixou bem claro quem é que está invadindo as terras indígenas no Brasil. O relatório Os Invasores, produzido pelo De Olho nos Ruralistas, identificou 1.700 sobreposições de fazendas em 213 terras indígenas. Bancos, fundos de investimento, grandes produtores de soja, gado, cana, madeira, frutas, formam uma cadeia global que incide nas terras de quem mais preserva o planeta. Essas digitais são do Entende? Eles fazem você acreditar que é a fazenda do seu João que está invadindo as terras indígenas. Não é. Capital, não apenas de fazendeiros locais medievais. E tem nome grande nesse leque, da estadunidense Bunge à francesa Lactalis, do grupo japonês Sojitz,
a norueguesa Subsea, do Fundo de Investimentos Budabala, a um sheik dos Emirados Árabes. Tem os donos da Ambev. Eu vou aproveitar esse momento para lembrar que o Meteoro nunca tem público porque a gente fica falando dessas coisas. Então, se você puder ajudar a gente. Então, o sangue que pode realmente ser derramado é o sangue dos indígenas, caso o marco seja aprovado. Vamos para a CNN Brasil, que explica isso melhor para a gente. No texto, o Observatório dos Povos Indígenas Isolados aponta que o artigo 28 do PL representa o retorno de políticas que, na época da ditadura militar, provocaram a morte de milhares de indígenas e até mesmo o desaparecimento de grupos inteiros. Isso porque o texto do artigo descreve que, no caso dos indígenas isolados, cabe ao Estado e à sociedade civil o máximo respeito às suas particularidades, evitando ao máximo o contato, salvo em caso de prestar auxílio médico ou para intermediar ação estatal de utilidade pública. E é aí que estaria o problema. O OPI explica que, nesse caso, utilidade pública se refere a todo e qualquer atividade de interesse público, tal como a construção de rodovias, hidrelétricas, a exploração da mineração, de projetos de colonização, agropecuários e diversas outras iniciativas que, no passado, já representaram, já fizeram muito mal, a esta população. Para variar, a direita, que adora acusar os outros de vitimização, é quem se faz de vítima quando na verdade são os agressores. É um genocídio legal. A tal da Frente Parlamentar contra o Ativismo do STF resolveu de fato agir e protocolou uma PEC para limitar os poderes do STF. É sério. A PEC que permite ao Congresso derrubar as decisões do Supremo Tribunal Federal foi protocolada na Câmara, pois é uma proposta de emenda à Constituição que pretende, assim, o Supremo decidiu algo, a gente derruba. A proposta foi apresentada pelo deputado federal Domingos Sávio, que é do PL de Minas Gerais. Por enquanto não tem previsão de quando a proposta poderá chegar ao plenário. Golpista, não tem outra... Golpista. Pois é, se você acha que isso aí tem cara e cheirinho de bolsonarismo, não é o único. Vamos ouvir o comentário da Renata Agostini. A gente vê os parlamentares do PL sendo mais vocais, porque eles têm ali uma ligação muito forte com o bolsonarismo e essa era uma bandeira do bolsonarismo. Mas esse não é um descontentamento que esteja restrito no bolsonarismo. Ele se mostrou agora muito evidente quando vimos como se movimentaram a bancada do boi, a bancada da bala e a bancada da Bíblia diante de movimentos do Supremo Tribunal Federal, mais notadamente o marco temporal, no caso dos ruralistas, e a descriminalização do aborto, que foi pautada pela agora ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Bem, isso deve passar? Que deve todo mundo se perguntando. Bem, já tem assinatura para a PEC. E aí, passa ou não? Esse vai ser o grande teste do governo com seus neo-aliados, com o Centrão. Existe um entendimento no Centrão de que, olha, mexer com isso é muito difícil, mas o governo vai ter que entrar em campo para garantir que não se tenha mais um episódio de crise entre os poderes. A gente tá na mão do Centrão? Ferrou. Bom, se isso for algum alívio, o deputado federal Zeca Dirceu, que é líder do PT na Câmara, já se pronunciou chamando isso tudo de pirotecnia. Abre aspas para o Zeca Dirceu. Isso é pura pirotecnia. Eles deviam se ocupar dos temas que de fato tocam a vida das pessoas, como juros, emprego e saúde. Pode até ser pirotecnia, mas também tem maior cheirinho de golpe. Melhor a gente estar preparado, hein? Nós temos que pensar como ter um outro modelo econômico que não seja a partir da destruição da Mãe Terra.